Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Eu quero te convidar nesse dia a estar comigo até o final desse vídeo. Vamos ter um momento especial de oração, porque Deus tem uma palavra hoje com uma revelação muito importante para a sua vida, para a minha vida, para a nossa edificação. Deus tem uma direção para mim e para você hoje. Então, estou começando o nosso vídeo hoje até de uma forma diferente, porque Deus falou assim fortemente ao meu coração acerca do que Ele quer transmitir para você e para mim hoje nesse encontro. Então, não saia daqui, fique comigo até o final e vamos desfrutar juntos desse alimento sagrado e poderoso que é a palavra de Deus disponível para nós nesse dia. Amém? Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E o texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 7. Lucas 22, verso 7. Assim está escrito na palavra de Deus. Chegou o dia da festa dos pães sem fermentos, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascual. Então, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão, preparem a Páscoa para que nós a comamos. Eles perguntaram: Onde o Senhor quer que preparemos? E Jesus explicou: Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam este homem até a casa em que ele entrar. E diga ao dono da casa: Mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaço cenáculo mobiliado e ali façamos os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Um episódio muito interessante em que está cheio de mistérios aqui nessa passagem. Um desses mistérios é o fato de Jesus dar uma ordem para os seus discípulos de algo que era inusitado, que era algo que como uma ação divina acontecendo naquele momento. Porque Jesus fala deles irem até a cidade e ali encontrariam um homem carregando um cântaro de água. Naquela época, não era costume dos homens carregarem os cântaros de água, era costume das mulheres. Ou seja, talvez somente um homem estaria carregando aquele cântaro de água. Mas Jesus não disse que é para eles perguntarem alguma coisa para aquele homem. Ele diz: vocês vão seguir até a casa onde aquele homem entrar. Daí a gente já começa a entender o seguinte: Jesus dá uma ordem de um contexto que, via de regra, não havia sido programado aos olhos humanos, não era um planejamento humano aquilo, mas um planejamento celestial. O Senhor preparou algo e Jesus mostrou aos seus discípulos por revelação que eles encontrariam aquele homem. E depois ele disse: quando chegar na casa, o dono da casa vai encontrar com vocês. E vocês vão dizer: o mestre pergunta onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos. Ou seja, esse dono da casa previamente sabia que Jesus iria comer a Páscoa ali com os seus discípulos. E ele lhe mostrou um aposento, um espaçoso cenáculo mobiliado. E ali os discípulos fizeram preparativos e Jesus esteve ali. Há um mistério maravilhoso aqui que nos revela. Esse homem com o cântaro na mão é o Espírito Santo guiando os discípulos. O dono da casa é o nosso Deus, o Pai, aquele que é dono de tudo, que tem tudo já preparado, já preparou os aposentos e Jesus, o Filho, se reúne com seus discípulos. Esse momento celebra esse encontro da igreja com Cristo, dos seus discípulos no reino celestial. Ele é previamente revelado para nós aqui neste encontro. O Espírito Santo é esse que nos mostra o caminho. Jesus é o caminho. Então Jesus nos apresenta o Espírito Santo e o Espírito Santo nos leva até o Pai, a casa do Pai.
essa casa, esse cenáculo, onde Jesus se reúne com seus discípulos, é o lugar onde nós estaremos reunidos com Ele eternamente. E nesse lugar acontece esta declaração de aliança que Jesus faz com os seus discípulos. Um momento glorioso, maravilhoso, cheio e envolvido de muitos mistérios que Deus está nos apresentando aqui. É tremendo quando nós percebemos que Jesus, ele faz a última ceia com os seus discípulos. Ali ele revela para os seus discípulos que o momento é chegado, que aquela é a última ceia. Ali ele aliança com os seus discípulos, tomando do cálice, comendo do pão, o que nós chamamos da ceia do Senhor com os seus discípulos. Ali Jesus começa a trazer a realidade cada vez mais perto do seu sacrifício, do momento em que o sangue dele seria derramado. Naquela mesa, naquele cenáculo, Jesus revela aquele que haveria de o trair. E aquele que haveria de o trair come com Jesus na mesa, no mesmo prato que Jesus, põe a mão no prato junto com Jesus e sai daquele lugar para poder cumprir o propósito que era traçar aquele plano da prisão do Senhor, onde o Senhor iria se entregar. Nessa ceia ficou assim revelado para nós o favor de Deus. É uma ceia da aliança. E essa aliança que Deus faz com cada um dos seus filhos. Nós podemos, através desse momento, dessa palavra, entender o amor do Senhor por mim e por você. Os discípulos, eles estavam ali apenas sendo conduzidos pelo Senhor. E a mesma coisa Ele faz comigo e com você nesse dia, nessa hora. O Senhor está te conduzindo. O Senhor está mostrando o Espírito Santo. Esse cântaro de água é a água do Espírito Santo. Um dos símbolos mais fortes do Espírito Santo na Bíblia é a água. Porque a água ela tem um valor extremamente importante para o povo daquele lugar. A água era escassa, a água era cara, difícil. Então, quando um homem carregando cântaros, isso era figura inusitada, não era possível, porque as mulheres é quem carregavam os cântaros de água. Era um serviço mais comum das mulheres. E ali esse homem, como eu disse, ele representa o Espírito Santo. Ele nos guia, ele é o nosso guia, ele é aquele que nos leva ao Pai. E é Jesus quem nos apresenta o Espírito Santo. A palavra diz ali no Evangelho segundo João, que Jesus ele fala assim, olha, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha e ele lhes ensinará tudo que vocês precisam saber. O Espírito Santo nos guiará a Cristo, ele nos conduz a Cristo. Cristo nos apresenta e quando Jesus nos apresenta, o Espírito Santo está sempre nos revelando mais e mais do Senhor Jesus. E o dono da casa é o Senhor, é o nosso Deus, é o Criador, é o dono de tudo, é o dono da casa, é o nosso dono. E esse momento onde nós percebemos, sabe, a comunhão do Pai, o Filho e o Espírito Santo nos reunindo para essa ceia. E vai haver um momento na eternidade em que essa ceia ela vai se repetir, mas de uma forma gloriosa. Vai ser a bodas do Cordeiro. Jesus vai ter esse momento onde nós estaremos com Ele na eternidade, tendo essa ceia maravilhosa, porém num cenário completamente diferente. Esse cenáculo amplo e espaçoso que Jesus manda com que os discípulos se encontrem, está falando sobre o lugar que Deus tem preparado para nós. O Pai tem preparado um lugar amplo, espaçoso, para que todos nós possamos sentar à mesa com o Pai, para que todos nós, da mesma maneira, possamos, sabe, nos achegar e estarmos ali com o Senhor. Nessa mesa, quando Jesus, nesse encontro, ele revela o traidor, na eternidade o Senhor revela para nós toda a sua glória. Há que nós pensarmos nisso. Devemos trazer a nossa compreensão para o lugar da eternidade. O nosso tempo aqui na Terra, ele tem data marcada, tem um tempo definitivo. Tudo que você faz aqui na Terra tem que ter vistas à nossa eternidade. Nós não podemos nos prender no materialismo do tempo presente. Não podemos ficar apegados a conquistar coisas apenas ter por ter,
mas tudo aquilo que nós vamos conquistar deve ser para a expansão do reino, para que mais e mais pessoas conheçam essa verdade e venham participar dessa mesa, desse banquete. Muitos pensam que a ceia ali era apenas um momento com Jesus e os seus discípulos. Não, a ceia ela é eternizada no fato em que Jesus aliança conosco, uma aliança eterna, onde nós estaremos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa comunhão plena e eterna. Nós temos que tirar os nossos olhos do tempo presente e apontar as nossas vistas para a eternidade. É ali onde de fato a vida acontece, é ali onde de fato as coisas são reais. Tudo que a gente vive na terra, no tempo presente, é algo efêmero, tem data para acabar. Tudo que a gente vive aqui é uma sombra, assim, uma sombra muito longe daquilo que haveremos de experimentar com Deus. A relação que você tem de intimidade com Deus aqui nesse tempo, ela ainda está muito longe de ser aquilo que nós teremos com Deus, ainda que o Espírito Santo habite em você, que você tenha Deus habitando em você. Nós, por causa da nossa condição limitada, nós ainda não conseguimos viver plenamente tudo que Deus tem para nós. Nós ainda não conseguimos experimentar das maravilhas que estão na presença de Deus. Mas é aqui que tudo começa, é agora, é nesse dia, é nesse momento. Então eu quero te dizer hoje, tire os seus olhos do tempo presente, viva aqui, hoje, viva sim, viva, faça tudo o melhor que você puder, mas tenha os seus olhos na eternidade, porque a eternidade ela é mais real do que o que nós vivemos aqui. O que Deus tem preparado para nós, de fato, está ali, na eternidade com Ele. Aqui é um período que você vive 70, 80, 90, 100 anos. Quem vive muito, 110 anos, se é que alguém vive tanto assim nos dias de hoje. Mas tem data para acabar. A eternidade não. É um tempo sem tempo. É uma data sem data. É um lugar onde o tempo não tem mais o mesmo significado. E é lá que tudo faz sentido. É lá que nós encontramos com o real e o mais importante destino da nossa existência, plena comunhão com o Pai, com os nossos irmãos e todos aqueles que o Senhor resgatou para si. Nessa aliança eterna, dessa ceia que marcou a humanidade para sempre. Pai, muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor traga revelação, entendimento ao coração de cada pessoa que está comigo nesta mensagem de hoje. Senhor, Tu és tão maravilhoso e o Senhor nos cerca de tantos símbolos que nos fazem entender indubitavelmente quão maravilhosos são os Seus planos para nós. Meu Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa que está agora recebendo essa mensagem, ela tenha revelação, entendimento, discernimento desta palavra e que o Teu Espírito faça uma aplicação plena, completa no coração de cada um, para que saibam que o lugar da mesa deles estão reservados, que cada um tem o seu lugar à mesa reservado, que ninguém ocupará, que tenham cada um essa plena convicção e desfrutem do tempo presente com vistas à eternidade, que não se apeguem ao materialismo do tempo presente, mas aquilo que é eterno, aquilo que é para sempre junto do Senhor. Amém. E graças a Deus. Se inscreva aqui no nosso canal. Deixe o seu comentário, o seu pedido de oração e não se esqueça de compartilhar essa palavra, porque Deus quer fazer de você um instrumento para a glória dele, para fazer o nome dele, a palavra dele ser conhecida e essa mesa dessa ceia seja cada vez mais repleta de todos aqueles que o Senhor ama. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.